Conta um pouco pra gente lá as aventuras, as dificuldades, aprendizados. Como é que foi lançar o Gympass lá nos Estados Unidos? Cara, foi bem legal, assim. Olhando pra trás, você acaba esquecendo um pouco dos perrengues, mas, cara, foi muito bom. O que aconteceu foi, na primeira passagem que eu tive no Gympass, foi quando a gente pivotou o modelo de B2C para B2B. E aí o Gympass foi pro B2B. Aí depois, quando eu voltei, o Gympass estava num momento em que ele estava abrindo a operação fora do Brasil. Então ele tinha acabado de abrir a operação no México e estava abrindo na Espanha. Aí uns 6 meses depois que eu estava no Brasil, o Gympass começou a abrir a operação na Itália, Reino Unido. E aí na época eu falava muito com o César que eu queria abrir a operação do Gympass nos Estados Unidos. E aí a gente, quando a gente provou que dava para fazer o que a gente fazia no Brasil, no México, e depois na Europa, a gente conseguiu levantar um round de investimento e levantou dinheiro para ir para os Estados Unidos. Uhum. E aí a Gympass começou a operação nos Estados Unidos no dia 25 de setembro, foi tipo o nosso dia D. Eu lembro disso porque meu filho fez aniversário no dia 26, no dia seguinte. Meu filho fez 2 anos. Então foi 25 de setembro de 17. E cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, primeiro foi tipo uma mistura de excitação. E aí, como que a gente faz? Depois, cara, e agora? Como que a gente faz? E foi assim, putz, fui para Houston. A ideia era montar um centro de operações em Houston que pudesse atender todas as costas dos Estados Unidos. Então, são 4 time zones diferentes, né? Então, tem fuso horário. Isso. Então, Houston era 1 hora a menos do que Nova York e 2 horas a mais do que Los Angeles. E aí a ideia era a gente crescer o mais stealth mode possível, porque existia um cenário muito competitivo nos Estados Unidos. Sim. Então a gente queria lançar os Estados Unidos inteiro de uma vez, porque os Estados Unidos é tão grande que se você montar uma empresa em Nova York, vai surgir um concorrente em São Francisco e depois é muito mais difícil de você crescer a operação. E aí quando a gente chegou, eu lembro, 25 de setembro foi o nosso primeiro dia, eu fui com a minha esposa e filhos 31 de outubro, então no dia do Halloween foi quando a gente chegou definitivo nos Estados Unidos. E por uns 2 meses eu falava pra minha esposa, eu espero que você curta muito aqui, porque daqui 4 meses a gente vai voltar pro Brasil, não vai dar certo. Mas por que isso, assim? Então, eu acho que principalmente porque você tem uma questão cultural que é muito diferente e que a gente tinha que aprender a trabalhar com essa parte cultural, né? Então, assim, culturalmente, o americano ele é muito mais processual e ele segue muito mais processo do que o brasileiro. Então, eu lembro quando eu estava aqui no Brasil, a gente assinou um contrato com uma empresa grande no Gympass, tinha 7 mil funcionários. A gente lançou o Gympass na empresa e o contrato ainda estava assinando, não estava assinado ainda. Uhum. Porque tinha toda a burocracia interna, a empresa queria lançar no evento para os funcionários, já tinha rolado na Rádio Peão que ia ter Gympass, então rolou toda essa discussão. Tá. O RH falou assim, não, a gente quer lançar nesse dia e tal, a gente pegou e fez uma exceção, assinou uma carta de intenção, falando assim, não, vocês vão lançar mesmo, aqui estão as condições comerciais. Nos Estados Unidos isso não existe, sabe? Então assim... Então você está falando isso por conta do ciclo de vendas para uma empresa americana? Não só no ciclo de vendas, mas assim, esse é um exemplo que era em tudo. Então eu lembro que no dia... Tá. Quando a gente lançou nos Estados Unidos, os nossos sites não estavam no ar ainda. A gente tinha 35 funcionários em Houston e o site ele foi entrar no ar só no final de janeiro. A gente ligava para as academias com print screen de como ia ser o site, falando para eles, olha só, é uma startup que já está em 12 países, está chegando nos Estados Unidos... assim, como que funciona o modelo de comissionamento, a gente vai ter as empresas vão contratar o Gympass, aí os funcionários vão poder fazer atividade física. Aí o cara fala assim, mas qual empresa já tem? Não, ainda não tem, a gente está montando a rede agora. Então, quando tiver empresa, você me procura. E aí até a gente montar esse processo, eu falo assim,
ferrou. Mas, porque é tudo tão processual que é difícil da gente conseguir fazer. Não só com as academias que a gente falava, mas também assim, pra gente treinar os nossos próprios funcionários. Sim. Só que quando o processo aconteceu e começou a rodar, em 6 meses a gente era mais eficiente do que o Brasil. Ah, que interessante. Então eu acho que, pra mim, nos Estados Unidos, uma das coisas que eu fiquei mais fã é de processo. Porque você começa a ver como que ele realmente dá o retorno. Exatamente. Então, assim, você fala assim, eu não acredito, vai dar errado. Sabe, você treinava, você virava pro time e falava assim, pessoal, olha só, você vira pra academia e você fala A, ele vai te responder B. Você fala C, ele vai te responder D. Aí o cara falou assim, mas o A é minúsculo ou é maiúsculo? Cara, é minúsculo. Mas ele respondeu B maiúsculo. Então responde C maiúsculo. Então, assim, até você conseguir desenhar o processo e azeitar o processo, eu fiquei bem... fiquei com bastante receio de se ia dar certo ou não. Mas quando começou a dar certo, a velocidade com que foi... com que o Gympass foi crescendo foi muito maior, sabe? Então, assim, foi um baita aprendizado que a gente teve e foi super gratificante. Assim, lembro que na época também, um dos investidores recomendou um livro que chamava The Culture Map, que é justamente, ele fala sobre... ele mapeia como que diversas culturas isso é no livro. comportam, exatamente. E aí ele tem, culturalmente, ele mostra como que é. Me ajudou muito, não só para entender como que o americano pensa, mas como que o brasileiro pensa, o que a gente tinha que fazer. Então, assim, eu virei super fã de ter tudo por escrito. Porque eu tinha, para ter certeza que as pessoas na reunião, todo mundo sabia o que era esperado delas, porque o que às vezes estava claro para mim, e no caso do Brasil, que a gente tem jogo de cintura e você vai resolvendo do jeito que dá, no Brasil funcionava, lá não. Então você fala assim, então temos um plano? Não tem um plano, precisa... Aí a gente começou a formalizar tudo, a escrever, só que isso acabou ajudando muito a gente a crescer. Por isso que hoje na mensagem do WhatsApp dele aparece lá, não consigo ouvir áudio. Mas tá, legal. Mas dando uns passos atrás, beleza. Pra quem não conhece o Gympass, é um aplicativo, o Wellhub agora que mudou de nome. Você entra lá. Basicamente a empresa onde você trabalha tem um convênio com o Gympass, estou aqui dizendo a grosso modo, que aí você pode fazer um cadastro e aí você contrata ali um plano e pode ir em algumas academias. Quando você chegou lá nos Estados Unidos, qual era o passo 1? Você tinha que primeiro fechar com a academia, ou fechar com a empresa, ou fazer os dois ao mesmo tempo? Ou antes disso era contratar o time para depois fazer isso? Qual foi mais ou menos assim o passo a passo que você teve que seguir para montar a operação lá de fato? E se foi... se deu para seguir, como você está dizendo que a cultura é um pouco diferente, se deu para seguir mais ou menos a mesma lógica do que outros países, ou não teve que reinventar esse passo a passo inicial também? Não, a lógica ela foi muito parecida. E aí acho que esse foi o lado positivo da gente já ter, no Gympass, a gente ter aberto a operação em outros países. Acho que a diferença não é a lógica, é mais a escala. Então a gente precisava fazer numa escala muito mais rápida para não dar tempo de ter concorrência. É diferente você falar... Isso deu certo, né? Deu certo. Mas acho que o que mudou pra gente foi a escala. E aí, assim, no caso do Gympass, o Wellhub agora, mas no caso do Wellhub, ele é um marketplace que ele tem 3 lados, né? Então ele tem a academia, ele tem a empresa e ele tem o funcionário da empresa que pode usar a rede. Pra gente era mais fácil a gente começar por academia, porque a academia não paga para entrar. E aí você monta uma rede e para você poder falar com a empresa e falar assim, ó, RH da Velotex, nessa região já tem essas academias para os seus funcionários e eles vão poder fazer atividade física nessa região. E aí a gente ia crescendo a nossa rede junto com o que a gente tinha de cliente. Então o nosso primeiro passo era montar
a rede de parceiros. E aí depois era falar com as empresas. E aí, por último, era oferecer para o colaborador. Porque aí começava tendo academias próximas de onde ele trabalhava, que era fácil para a gente saber onde era o headquarter da empresa. Uhum. E depois a gente via com o funcionário e o próprio funcionário falava assim, mas eu quero essa academia de pilates, esse estúdio de pilates perto da minha casa. E aí a gente entrava em contato com o estúdio, mas aí já era muito mais fácil de explicar para ele não só o que a gente fazia, mas de já ter um potencial cliente com interesse naquele estúdio de pilates.